Pai da vida, atrai-me, meu coração está em ti. A carreira vou correr, com tua vida em meu viver, e que a paz de Deus reine em mim. Espírito Santo, meu consolo, fortaleza que me exalta, tua verdade viverei, toda glória te darei, e que a paz de Deus reine em mim. Deus, tenho fome por mais de ti, tua verdade há de dentro de mim. Espírito Santo, vem me encher com tua vida, teu poder com tua cura me faz de novo, e que a paz de Deus reine em mim. Espírito Santo, meu consolo, fortaleza que me exalta, tua verdade viverei, toda glória te darei, e que a paz de Deus reine em mim. Deus, tenho fome por mais de ti, tua verdade há de dentro de mim. Espírito Santo, vem me encher com tua vida, teu poder com tua cura me faz de novo, e que a paz de Deus reine em mim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quero contar então um testemunho que vou contar um pouquinho, assim, resumidamente, um pouco da minha vida, mas bem resumido, né? Que a parte principal, né, é a parte, né, da experiência que eu tive com Deus, né? Quero dizer assim que quando o meu pai conheceu Jesus, ele tinha 17 anos e ele morava lá em Porto Alegre, né, aqui no Rio Grande do Sul. Então, depois que ele casou, né, com a minha mãe, né, o meu pai é o Ricardo e a minha mãe é a Jussara, né? A minha mãe, no caso, morava em Pelotas, né? Mas depois os dois se casaram, né? Ele era também de Pelotas, mas depois que eles se casaram, eles ficaram morando lá um tempo na cidade do interior, lá de Porto Alegre, Viamão. E então eles depois vieram para Pelotas, e só que meu pai, ele tinha um objetivo de levar a Jesus, levar a palavra para os seus familiares, né, de Pelotas, né? Então eles vieram, mas eles não tinham onde morar. Então no momento assim ele não alcançou esse objetivo e até acabou se afastando, né? Não estava congregando em nenhuma igreja evangélica e acabou se afastando. E ele, quando já estava quase acabando de construir, né, a casa, né, ele levou 3 tiros
do padrasto dele, né? Por uma coisinha muito boba, assim, né? E então, graças a Deus, foi aí então que Deus despertou meu pai, né? Do sono espiritual que ele tava. E então, ele escapou, né? Deus livrou ele dos 3 tiros, nenhum pegou nele. Não pegou também em nós, né? Eu presenciei, né, tudo, né? Vi o padrasto, né, dele atirando em direção a ele. E graças a Deus, né, ninguém ficou ferido. Mas então, Deus, às vezes ele permite, né, certas coisas para despertar, né, as vidas que estão dormindo no sono espiritual, né, e para quê? Para que essas vidas venham ser salvas, né, e para que muitas vidas venham ser salvas. Então Deus despertou, né, meu pai, e ele pensou, pô, imagina se eu tivesse morrido, eu não ia ser salvo, né, se eu tivesse morrido na hora ali, eu não seria salvo, né, eu iria pro inferno. Então Deus despertou ele, né, e graças a Deus ele pôde abrir o trabalho na salinha de casa lá, e ele deu estudo bíblico, né, muitas vidas aceitaram Jesus, se batizaram, né, muitas famílias, né, conheceram a Jesus através, né, desse ministério que Deus colocou nas mãos do meu pai. E então depois meu pai teve câncer, né, ele lutou, fez quimioterapias, né, a gente também, a igreja estava orando, né, a igreja no Brasil inteiro, né, estava orando, mas a gente sempre sabe, né, que a gente deve orar, né, seja feita a tua vontade, Senhor, né. E então depois ele fez um transplante de medula óssea, né, e para quem não sabe, né, antes de fazer o transplante de medula óssea, tem que fazer uma quimioterapia, né, que mata tudo que é célula ruim, né, tipo, mata tudo que é ruim no organismo, que está causando câncer, mas também mata tudo que é bom, né, as defesas do organismo, e aí a pessoa fica sem imunidade, né, fica a zero, vai a zero a imunidade da pessoa. Então, é como uma criança recém-nascida, né, que tem que ter todo cuidado. Mas aí meu pai, ele pegou uma chuvinha de leve, andou de moto e tava meio fresquinho. E então, mas Deus sabe, né? É que ele já fazia um bom tempo, né, que ele não tava participando de nenhum culto, né? Devido ao tratamento que ele tava no hospital lá de Porto Alegre, no hospital de clínicas. E então Deus sabe, né? Eu creio que todas as coisas cooperam, né, para o bem daqueles que amam a Deus. E o Espírito Santo tocou no coração dele para ele ir no culto que ele tinha que ir, né, para participar da ceia, né, do corpo de Cristo, que a gente sabe, né, que a gente precisa, né, estar em comunhão com o corpo de Cristo, comunhão com Jesus, né, participar, né, da ceia ali, né, daquele momento pra gente receber, né, pra gente receber o perdão do Senhor Jesus também, né, como diz lá em 1 João, né, se mantivermos comunhão, se andarmos na luz e mantermos comunhão com Ele, né, e mantemos comunhão uns com os outros, né, o sangue de Jesus nos purifica, né, de todo pecado. E então ele foi naquele culto, pegou uma chuvinha de moto e tava meio fresquinho, uma chuvinha muito leve, mas deu pontada aguda nele e depois ele não voltou, né. Não foi pro hospital, né, ficou um mês lá. Aí deu parada cardíaca, né. Então eu perdi meu pai, né, quando ele tava com 44 anos, e foi em 2007. Na época eu tava estudando, né, tava fazendo um curso técnico no Instituto Federal, aqui, né, do Sul, em Pelotas, que na época era a Cefet até. E então quando eu recebi a notícia, né, foi pelo celular, que meu pai havia falecido, né, meu irmão
falou pra mim através do celular, do telefone. Então eu me desatei a chorar, né? Por causa que eu não esperava. Na minha cabeça eu sempre pensava assim, meu pai vai entrar comigo, né? Vai me ver eu me formando, vai entrar comigo no dia que eu casar, vai entrar comigo na igreja, vai ver os netos, né? Eu ficava pensando, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, né? E resolveu levar ele, porque Deus sabe, né? Se ele estava preparado para subir, né? E quem sabe se ele não ia enfraquecer na fé mais tarde, né? Então Deus sabe a hora de cada um. E nós devemos estar preparados, né? Porque ninguém sabe a hora que vai partir, né? Ninguém sabe. Então nós devemos estar o tempo todo em comunhão com Jesus, né? Em paz uns com os outros, vivendo em santificação, nos afastando de todo o pecado, nos afastando de toda aparência do mal, né? E rejeitar, né? Desprezar a todas as coisas desse mundo, tudo que esse mundo nos oferece, a todas as tentações e desejos da carne, pensamentos, né, que não provém do Senhor, todo sentimento que não provém do Senhor. Nós precisamos estar fugindo, né? Como o apóstolo Paulo disse, né? Fuja de toda imoralidade, de toda impureza sexual. Fuja, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E então nós precisamos estar preparados, né? Para o dia que o Senhor nos levar, né? Alguns, né? Infelizmente, né? Partem sem a salvação, né? Muitos estão brincando, né? Com a vida, né? Sendo que a vida é preciosa para Deus. A tua vida é preciosa para Deus, né? Não brinque com a tua vida, né? Não faça aquilo que você quer fazer com a tua vida, né? Por causa que a tua vida é preciosa. Jesus, né, derramou o sangue dele lá na cruz por você, porque ele te ama, né? E ele considera a tua vida muito preciosa. A tua vida é tão preciosa que ele derramou o sangue dele por você também. A tua vida é tão preciosa, tem tanto valor, que Jesus deu a própria vida dele, né? Por mim e por você, para que você possa, né, saber o quão preciosa a tua vida é para o Senhor Jesus, e Ele quer, através do sangue dele, te purificar, te libertar de todo o pecado, né? Te libertar das garras de Satanás, te libertar, né, de tudo que não provém do Senhor, de toda a tristeza, angústia, né? Mas para isso você precisa abrir o seu coração para receber Jesus como teu Senhor em teu coração e como teu Salvador, né? Se você quiser fazer isso, né, nesse momento, né, dizer: Senhor Jesus, eu quero, Senhor, nesse momento entregar a minha vida a Ti. Eu quero, a partir de hoje, seguir a Ti, Senhor, aprender os Teus ensinamentos e obedecer os Teus ensinamentos, porque eu quero um dia estar, né, desfrutar eternamente da paz que o Senhor tem, desfrutar da alegria eterna lá no céu, e também desfrutar da Tua paz aqui nessa terra também, Senhor. Eu quero desfrutar da Tua presença aqui ainda nessa terra, nessa vida. Se você deseja fazer isso, né, abre o seu coração, né, e repita essas palavras em nome de Jesus, né. Se você crê no seu coração, repita essas palavras, essa oração em nome de Jesus. Coloque a mão no teu coração, feche os teus olhos e repita comigo: Senhor Jesus, nesta hora eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Eu reconheço que sou pecador
que estava perdido e fui achado. Perdoa os meus pecados com o teu sangue, me limpa e me purifica de todo pecado. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Senhor amado, me liberta de todo pecado, me guia na tua verdade, no teu caminho que conduz ao céu. Senhor Jesus, derrama sobre mim o teu Espírito Santo e me ajuda a te obedecer, para que eu possa desfrutar da tua paz em meu coração e que a tua graça e a tua alegria venham inundar o meu ser. Em nome de Jesus, a partir de hoje, muda, Senhor, o destino da minha alma para a glória do teu nome. Senhor Jesus, escreve uma nova história. Muda a minha história, Senhor. Escreva com teu sangue uma nova história para a minha vida. E que o fim dessa história venha a ser, Pai, estar contigo eternamente no céu, no novo céu e na nova terra que o Senhor foi preparar. Em nome de Jesus, salva minha família também e todos os meus conhecidos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus, né? Lá no Evangelho de João, diz que todo aquele que recebe Jesus, né, o Filho de Deus, e recebe ele, crê que Jesus é o Filho de Deus, né, também se torna filho de Deus, né? E para nós sermos filhos de Deus, então nós devemos obedecer também a Deus, né? Obedecer a palavra dele. Então, nesse testemunho, né, eu vou contar, né, um pouquinho da minha vida. Eu, assim como eu disse, né, meu pai voltou para Jesus, né, eu tinha mais ou menos uns 6 anos de idade, né. Meu pai, então, minha mãe, né, me ensinaram a palavra de Deus, né, e me ensinaram, né, no caminho de Deus, né, que a gente fala. Como dizem Provérbios, né, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará. Então, com 13 anos, eu decidi, né, entregar minha vida para Jesus com 13, né, porque eu sabia que eu era pecadora e que se eu morresse, né, eu não ia morrer com a salvação, porque eu reconhecia os meus pecados, né, eu sabia que eu era uma pecadora e que eu carecia também do perdão através do sangue de Jesus. Então, com 13 anos, eu desci nas águas batismais, né, que o batismo que Jesus ensina é o batismo no original do grego, né, a palavra batismo ali no Novo Testamento, que o Novo Testamento foi escrito no grego, né, no original, o Novo Testamento original é escrito no grego. Então, a palavra batismo significa ser imerso, mergulhado totalmente nas águas, né? Então, um pinguinho de água, que alguns lugares batizam assim com um pinguinho de água, esse não é o batismo bíblico, segundo a palavra ensina, segundo o que Jesus nos deixou como ensinamento para nós seguir. Então, eu me batizei com 13 anos, né? Então, eu aprendi, né, que nós devemos, que não existe, né, o Deus triuno, né, a Trindade Santa, né,
o Deus Pai, né, o Filho Jesus e o Espírito Santo, né? E Jesus disse que quando ele morreu, né, teve aqui na terra, morreu, ressuscitou, né, ele apareceu aos apóstolos, aos discípulos dele. Se você ler em Atos, você vai ver essa parte. E Jesus disse que ele ia voltar pro Pai, né? Ia subir de volta, morar lá com Deus, com o Pai. Mas ele disse: eu vou ir, né? Mas eu vou enviar o Consolador, né? Que vai vos guiar a toda a verdade e que vos ensinará todas as coisas. E então, no batismo, né? Em Atos capítulo 2, né? Fala que quando a gente se batiza, né, quando a gente se arrepende dos nossos pecados, quando a gente reconhece que a gente precisa de um Salvador, que é Jesus, que a gente precisa ser salva por Ele, porque o salário do pecado é a morte. E no caso eu sabia que o meu destino seria a morte, né? Porque eu reconhecia que eu era pecadora. Gente, e pecado para Deus, qualquer pecado é pecado, né? Uma mágoa no coração é pecado. Pensar mal de alguém, né? Às vezes você nunca conversou com aquela pessoa, mas você deduz que aquela pessoa é antipática. Ai, não vou pra cara daquela pessoa. E isso é pecado, né? Isso se chama presunção. E tá na Bíblia que é pecado. Mentir é pecado, né? Não existe, né? Então, pecadinho, nem pecadão. Para Deus, pecado é pecado. Se pecou no pensamento, é pecado. E o salário do pecado é a morte, né? Se você olhou pornografia, é pecado. Se você falou um palavrão, você também pecou. Se você deixou de obedecer os seus pais, é pecado, né? Se você brigou, gritou, blasfemou de Deus, né? Ou até se você reclama, né? Por exemplo, se você reclama da comida da sua casa, onde você mora, é pecado, né? Porque na Bíblia diz que murmuração, né? Que os murmuradores também não herdarão o reino dos céus. E que nós devemos dar graças a Deus por tudo. Então, o Espírito Santo, né? Então, no batismo, em Atos capítulo 2, versículo 38, né? Se eu não estou enganada, eu vou pegar aqui a minha Bíblia. E diz assim, né? Quando Pedro falou para aquela multidão que havia, né, reconhecido que estavam errados, né? Aquela multidão perguntou para Pedro: o que faremos então para sermos salvos? Então Pedro, no Atos capítulo 2, versículo 38, respondeu para aquela multidão e disse assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, quando eu me batizei com 13 anos, né, eu recebi então ali o perdão dos pecados, né, recebi a presença do Espírito Santo, né, que Jesus disse que ele enviaria o Consolador, que é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é uma pessoa, é a pessoa de Deus dentro daqueles que aceitaram Jesus, que se arrependeram dos seus pecados. O Espírito Santo é a própria pessoa, né, de Deus, né, agindo nos nossos corações, na nossa mente, nos ajudando a nos aproximarmos de Deus, nos ajudando a entender a palavra dele, que ele deixou aqui, né, a palavra de Deus. Então nós precisamos ler e pedir antes, né? Antes de ler, peça: Espírito Santo, me ajuda a entender a palavra de Deus, me ajuda a compreender toda a verdade.
né? Então, né, por exemplo, né, meu pai, ele conheceu Jesus numa igreja que não acredita no batismo com o Espírito Santo, né? Eles creem no Espírito Santo, né? Só que eles acham que o batismo com o Espírito Santo foi só lá pros primeiros apóstolos, lá pros discípulos lá, de quando começou a igreja de Jesus Cristo. E então, Jesus disse assim, lá em João, ele disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus se não for por mim. Então eu comecei a buscar em Deus: Senhor Jesus, Tu és a verdade, né? Me mostra toda a verdade, Jesus. Me leva ao pleno conhecimento da verdade. Se existe o batismo com o Espírito Santo, se existem os dons do Espírito Santo. Me mostra, Senhor. Então, o meu pai faleceu, né? Com 44 anos. E então eu tinha ali 19 anos, se eu não estou enganada. Eu nasci em 88, então eu tinha 19 anos. E então, pra mim, né, foi um choque, assim, né? Na época até eu acabei... Eu estudei mais um pouco, mas aí por causa de um obstáculo, assim, lá que eu encontrei no curso, acabei desistindo do curso, né, nem terminei. Então acabei, nem me formei no curso que eu tava fazendo, um curso técnico. E eu, assim, pra tentar preencher aquela sensação que a gente sente de vazio, né, dentro da nossa alma, eu, às vezes, eu ficava olhando televisão o dia inteiro, assim, né. E eu sentia, assim, que eu ficava angustiada e triste, né, e sentia, assim, né, uma tristeza, né, por causa que eu não estava buscando em Jesus a alegria, né. Jesus disse, né, que ele é a fonte de águas vivas, né, e Jesus disse: quem crê em mim, né, eu farei fluir rios de águas vivas do seu interior, né. Esse rio de águas vivas é o Espírito Santo. Mas como na época eu não buscava o Espírito Santo, eu não sabia, né, que quem poderia me dar alegria era o Espírito Santo de Deus. Então, depois eu namorando, né, com o Misael, né, eu busquei a direção de Deus, tal, né, qual seria a pessoa que fosse da vontade de Deus, tal. Deus confirmou que era para ser o Misael. Aí Deus abençoou, né, e a gente namorou 2 anos e pouco ali, ou faltava um mês, acho que deu 1 ano e 9 meses de namoro, noivado, né, no total. Aí casamos, só que a gente não tinha uma casa nossa pra morar e não tinha dinheiro pra aluguel. Meu marido era pintor e ele tava sem serviço, assim, de pintura, né, aparecia, mas era biscate, né, aparecia serviços muito pequenininhos, né, antes de casar. Mas aí depois Deus falou, né, através de uma missionária que estava fazendo o programa pela um canal, assim, de Pelotas, pela net. E ela disse assim: tem uma pessoa que está em casa, né, que Deus me mostrou, que Deus manda dizer para essa pessoa que não precisa mais correr atrás do serviço, que o serviço vai aparecer na porta da tua casa. E foi tão de Deus, né, porque realmente eu tava fazendo cartãozinho de visita e distribuindo, né, de a pé, né, de porta em porta eu ia distribuindo os cartãozinhos de visita do Misael. E no momento que ela falou aquilo ali, alguém bateu lá na casa do Misael,
na casa da mãe dele, pedindo já ali para fazer um serviço, né, de letreiro. E depois dali só Deus foi abrindo as portas, né, de pintura, né, pintura de casa, residência, né. E Deus foi abrindo, né. Então, realmente o Espírito Santo de Deus, ele fala, né, também, né. Deus fala também através do seu Espírito Santo. E então, depois que a gente casou, então, né, o Misael, ele sempre já conversava antes de casar, né, que preferiria que eu ficasse em casa e que ele trabalhasse, e que eu ficasse em casa, cuidando da casa, né, fazer comida, fazer pão. E então, a gente foi morar numa pecinha na casa da minha avó. E então a gente ali tinha um banheiro só, né, e a casa era bem pequenininha, apertadinha, né. E então eu acredito, assim, né, que várias coisas, assim, entristece o Espírito Santo, né. Por isso que a gente acaba não desfrutando, né, da alegria do Espírito Santo. Aí entra a depressão, entra a angústia, né. E lá em Efésios diz, né, que o Espírito Santo, ele se entristece, né, quando tem coisas que não agradam a ele. Então, eu às vezes tava murmurando muito, assim, porque aqui é muito apertado, e ficava chorando, porque aqui é apertado, eu quero ter minha casa, porque eu quero que Deus venha abençoar uma casa e tal. Ficava murmurando. E tem tantas coisas, assim, né, que o Espírito Santo, você deve saber, né, qual é o pecado, né, que de repente te domina. Então eu tava sendo muito, assim, murmuradora mesmo, né. Depois a gente fez um propósito, né, de 1 ano, no primeiro ano, da gente não olhar televisão, né, porque o pastor que nos casou, fez o casamento, nos aconselhou, né, no primeiro ano, vocês não olhem televisão, busquem a Deus e busquem o tempo, né, para vocês conhecer um ao outro e buscarem a Deus, né, fortalecerem a fé, comunhão com Deus. Então, o primeiro ano, sim, foi bênção, né, a gente tava buscando Deus e tal, eu não tava olhando televisão, e eu sempre fui muito viciada, né, em televisão, né, desde pequena eu olhava, né, todos os programas, e da manhã, da tarde e tal, e eu olhava novela. E então, a partir do momento que completou 1 ano, e aí eu botei a antena da televisão e ali eu olhava a televisão, né, de tarde, e via que aquilo ali só me deixava mais triste, mais angustiada, né? Por quê? Porque eu tava buscando saciar a minha sede espiritual com a água suja desse mundo, né? Que a televisão, né, não tem nada que edifique, né? Nada de Deus ali para te oferecer, né? A não ser alguma pregação evangélica, né, da palavra de Deus, né? E nem todas as pregações também são palavras verdadeiras, né? Então, eu me via que a angústia tomava mais conta do meu coração, que eu chorava do nada e que eu não tinha vontade nem de levantar da cama, mas como eu tinha, né, compromisso, né, de ser dona de casa, então eu clamava o nome de Jesus, né? Então, se você, qualquer coisa que a gente precisar, a gente tem que clamar o nome de Jesus, porque é só Ele que intercede por nós junto a Deus, né? O único que morreu e ressuscitou é Jesus, né?
A palavra do Senhor é muito clara sobre isso, né? Em Hebreus capítulo 7 fala que Ele está assentado à direita de Deus e vive a interceder por nós. Então, o único nome que você deve clamar é o nome de Jesus. Amém? Não existe outro nome que a gente deve clamar. Não existe os outros, o Pedro, a Paulo, João e santos, que muitos creem em Santo Antônio, São Pedro, São Paulo e São Jorge e Maria. Todos eles morreram, né? E eles não estão ouvindo a nossa oração. O único que morreu e ressuscitou, que está sentado à direita de Deus para interceder por nós, é Jesus. Então clame o nome de Jesus, pois nesse nome há poder, porque Deus deu a Jesus, né? Todo o poder foi dado a Jesus no céu e na terra. Então clame o nome de Jesus, né? Se você está passando por problemas, dificuldades, clame o nome de Jesus, né? Senhor Jesus, me socorre. Jesus, meu marido, me entrego a ti, meu filho, minha vida, meu trabalho, enfim, o que você precisa, clame a Jesus, né? Se você precisa ser liberto de algum pecado, clame a Jesus, né? Se você precisa da alegria do Espírito Santo, clame a Jesus. Então, eu ali, já dominada, né, por um espírito de depressão, né, não tendo vontade de me levantar da cama, então eu clamava, em nome de Jesus, eu vou me levantar dessa cama. E todos os dias era assim, né? Em nome de Jesus, eu vou levantar dessa cama. E tudo que eu ia fazer, eu dizia, em nome de Jesus, eu vou lavar a louça. Porque eu não tinha ânimo, né? Era um peso, né? Às vezes eu me acordava assim, com peso já no meu corpo, né? Como se eu tivesse feito uma academia durante toda a noite. E às vezes eu dormia mal também, né? Me acordava. E então eu clamava o nome de Jesus para tudo, né? Até para tomar banho, né? Quem tem depressão ou quem já teve sabe, né? Que a gente não tem vontade de fazer nada. Então, eu dizia, em nome de Jesus, eu vou tomar banho. E quando eu tinha que ir pros cultos, né? Me vinha uma vontade, assim, de chorar, às vezes, do nada. Mas eu ia, em nome de Jesus, eu vou no culto. E eu ia, assim, com esforço, mas eu ia na casa de Deus. E a gente até tivemos 3 anos de responsável, né? De obreiro, né? Numa congregação que era só 2 irmãs de idade idosa que tinha nessa congregação, né? Então a gente imagina a pessoa que já tem depressão e ainda, tipo assim, não tem, às vezes não tinha ninguém no culto. Então a gente ficava às vezes mais desanimado ainda, né? Então, certa vez eu tava em casa de tarde com a televisão ligada, né? O que eu fazia, deixar a televisão ligada. E o Espírito Santo de Deus falou na minha mente, porque o Espírito Santo, ele nos guia a toda a verdade. Jesus disse, ele vos ensinará todas as coisas que eu vos tenho dito. E muitas coisas também que ele quer nos ensinar, né? É através do Espírito Santo. E então, por exemplo, na Bíblia não fala sobre TV, mas diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Ou então,
todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam, né? Então eu tava olhando programações que não edificam, né? Então, como que eu ia me saciar? Como que eu ia ser limpa o meu coração, a minha mente de pensamentos ruins, né? E como? Se eu tava bebendo das águas sujas desse mundo. Então, o Espírito Santo, certa tarde ali, que eu tava em casa, o Espírito Santo falou na minha mente e eu senti a presença de Deus. Quando eu não tive dúvida que era o Espírito Santo de Deus falando comigo, porque eu senti a presença de Deus. E então o Espírito Santo falou pra mim: faz o que o teu marido te disse. Arranca a antena da televisão e busca, e me busca. O Espírito Santo disse: e me busca. E tu vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Então, as lágrimas desceram da presença de Deus, né? E então eu ouvi a voz do Espírito Santo e obedeci. Como diz em Apocalipse, ouço o que o Espírito Santo diz às igrejas. Mas também não basta a gente só ouvir. Lá em Tiago diz que nós devemos pôr em prática a palavra de Deus. Tanto a palavra que está escrita, né, na Bíblia, quanto aquilo que o Espírito Santo, né, nos orienta que está errado. Então o Espírito Santo falou e obedeci. Eu arranquei na mesma hora a antena da televisão e tirei. E me fui com o rosto em terra ao chão, ali, com o rosto no pó. Tem um versículo que diz, né, põe o teu rosto no pó, né? Porque talvez ainda haja esperança, né? Mais ou menos essa palavra. Então eu coloquei meu rosto no pó, no chão ali, e clamei ao Senhor, adorei ao Senhor, glorifiquei a Ele e comecei a orar, né? E o segundo segredo também é a gente não orar só por nós, mas orar uns pelos outros, né? Porque a oração egoísta é aquela oração que a gente ora só por nós. E mesmo com depressão, eu comecei a orar também pelas pessoas, né? Orar pela salvação, pela restauração dos casamentos, das famílias, para que Deus salve as vidas, enfim, né? Pela Igreja do Senhor, enfim. Então, depois de 7 dias que eu tava só orando, fazendo a minha lida da casa com louvor ligado, e eu abrindo a minha boca para louvar ao Senhor, ao invés de reclamar, que antes eu estava abrindo a minha boca para reclamar. Porque essa casa é apertada, porque eu quero ter minha casa, enfim, né? Então, ao invés de eu abrir a minha boca para murmurar, comecei a abrir a minha boca para louvar o Senhor, para orar. E à meia-noite, que era o horário que eu estava olhando antes, eu assisti um programa que era do canal Novo Tempo, um programa voltado pro casal, né? E então, naquele horário, né, como eu arranquei a antena da televisão, naquele horário, meia-noite, eu tava de joelhos, né? Antes da meia-noite eu já tava ali com um fonezinho de ouvido, que eu não tinha internet, né, na época. Recém agora eu fui ter internet, agora em 2017. Esse vídeo hoje é dia 11 de setembro de 2017. E então eu tava ali, né, com louvor, louvando o Senhor, buscando a presença do Senhor. E meia-noite eu dobrava os joelhos para orar.
e clamar ao Senhor e adorar o Senhor e agradecer e adorar o Senhor e interceder pela nação, pela igreja, pelas vidas, pelos povos, línguas, tribos e nações, interceder pela minha família, né? Porque a minha família há muitos anos vem passando por muitos momentos difíceis, né? Primeiro foi o meu pai, né, que teve câncer e Deus levou ele. E depois, em seguida que meu pai tinha adoecido, a minha mãe ficou por causa de algo que aconteceu. A minha mãe ficou sem dormir 6 dias, 6 noites. E aí surtou, né? E toma remédio até hoje. Mas graças a Deus, né, a gente olha pra ela, nem parece que ela tem. Porque ela busca a Deus. Nem parece que ela tem algum problema de transtorno, né? Ela tem transtorno bipolar, maníaco depressivo. Então, e a minha irmã também com 17 anos também surtou. Mas eu acredito também que por trás também o inimigo trabalha, né? Ele vê que a pessoa tá com a mente fraca e o inimigo trabalha também. E traz ali uma opressão muito maior, assim, para aquela pessoa que tá fraca mentalmente, espiritualmente, né? Então então eu orava, eu clamava, né, pela minha família, né, pela minha irmã, principalmente, eu orava muito por ela, por causa que ela tentou tirar a vida dela, e Deus, pela misericórdia de Deus, deu a vida. E então eu clamava ao Senhor por ela, porque às vezes ela saía meia-noite, sabe, a pessoa que tá perturbada mentalmente, né, e não sabe o que faz, e sair meia-noite, né, sair de noite pra rua, né, sair de noite e voltava às vezes depois da meia-noite pra casa. A gente ficava apertado, assim, sempre assim, agoniados por ela. Então eu tava ali então meia-noite orando e clamando por ela, né, entregando todas as minhas ansiedades ao Senhor, como diz a palavra de Deus, né, lançai a Deus todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Então, nessa oração meia-noite, né, e buscando ao Senhor durante o dia, louvando ao Senhor, lendo a palavra, meditando na palavra de Deus, e sempre também indo nos cultos, né, nunca deixei de ir. Então, depois de 7 dias, no 8º que eu tava fazendo isso, né, não tava mais olhando televisão, né, não tinha esse negócio de WhatsApp, né, meu celular era daqueles mais antigo, então eu tava só buscando a Deus. Então no 8º dia, o meu marido de manhã, era segunda-feira, de manhã ele foi para trabalhar, mas aí a mulher não tinha dinheiro para que ele continuasse a pintura, então ele voltou para casa de manhã e ele disse: eu vou lá no monte, né, no monte da oração, que a gente chama, né. E então eu disse: eu quero ir contigo. Olha só a diferença, né? Antes que eu tinha um desânimo, assim, não queria sair da cama, e depois de 7 dias que eu tava só buscando a Deus, né, e ele disse que ia no monte, e eu me levantei, assim, era de manhã ainda, cedo, e então eu disse: eu quero ir contigo. E fomos então no monte, e fomos lá pra orar, né, buscar o Senhor. E lá tava um irmão, e enquanto esse irmão ele falou assim comigo, ele falava comigo, com meu marido, né, enquanto ele falava, a gente conversou com 2 pastores lá, mas não aconteceu nada, assim. Mas depois que a gente foi conversar com esse irmão, ele falou assim: enquanto tu tava ali conversando com aqueles 2 pastores, eu vi tu com uma Bíblia aberta na tua frente. E eu perguntei pra Deus o que era, né? Esse irmão, Emanuel,
tava dizendo, né? Um senhor, assim, até a aparência dele é muito simples, né? Uma pessoa muito simples mesmo. Então, ele perguntou para Deus, né? O que é isso, Senhor? Então ele começou a falar para mim, né? Diz para ela que eu vou usar ela para pregar o evangelho no altar. E ele foi entregando, né, outras coisas assim, né, de Deus. E no momento que ele começou a falar ali, Deus, não é que seja ele, não foi ele, mas foi Deus. Deus começou a derramar a glória dele. E foi como se Deus, com a mão dele, retirasse, assim, todo aquele peso que estava sobre mim, que me trazia tristeza, desânimo, e arrancou assim. Eu senti assim a glória de Deus, senti uma alegria inundando meu coração, uma alegria sobrenatural que eu nunca tinha experimentado antes, né? Nem mesmo no dia que eu casei eu experimentei essa alegria, porque é uma alegria que vem de Deus, que vem do Espírito Santo. E eu senti uma alegria tremenda. Eu fiquei 4 dias. Sabe o que é? Passei o resto do dia com aquela alegria que dava vontade até de pular. E sempre com um sorriso assim no rosto. E uma alegria tremenda. Eu deitava com aquela alegria, acordava com aquela alegria e fazia as coisas durante o dia com aquela alegria. Eu fiquei 4 dias assim sentindo aquela alegria. E ali o Senhor, eu creio que ele começou, aliás, o Espírito Santo, né, falou, ele transmitiu na minha mente, né, a seguinte instrução para mim. Ele disse: é isso que eu quero para ti e para muitas vidas que se sentem angustiadas. É isso que eu quero para vocês, que vocês tenham a alegria. Mas para isso é preciso me buscar. É preciso me buscar, né? Se eu não buscar hoje, né? Se eu não agradar o Espírito Santo, se eu entristecer ele, eu sinto angústia. Então o Espírito Santo disse: é isso que eu quero para vocês, a alegria, né? Eu quero vos dar alegria, mas é preciso me buscar. Então eu entendi, amados, que Jesus, e para confirmar que era o Senhor falando comigo, né? Eu pedi para Deus falar comigo. Eu até não era muito de fazer isso, assim, né? De pegar a Bíblia, Senhor, fala comigo. Não era de fazer isso, mas eu sei, fiquei com vontade de fazer e aquela vez. E pedi para Deus falar, e Deus fez eu abrir em Jeremias. E em Jeremias fala assim, ó. Deixa eu ver se eu acho. Aqui. Achei. Pra confirmar, né? Que era o Espírito Santo falando, né? Jeremias capítulo 2, versículo. Pode ser o versículo 12 ali. Diz assim: espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor, porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Então esse versículo confirmou, né, que eu havia deixado o Senhor, sabe? Eu ia na igreja desde pequena, né? Mas eu havia deixado o Senhor, porque eu não estava buscando Ele, né? Aqui 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. Então,
no momento que eu tava, né, em vez de estar louvando ao Senhor, meditando na palavra de Deus, falando com Deus, que a gente pode estar lavando a louça e falando com Deus, a gente pode estar trabalhando e falando com Deus no pensamento, louvando ao Senhor. Se a gente não tiver, né, atrapalhando alguém, a gente pode abrir a nossa boca e dizer glória a Deus. Aleluia, Senhor, ao invés de ficar reclamando e pensando bobagem, pensando que tu não é ninguém, ao invés de, né, de ficar pensando que tu é sozinha, ninguém se importa contigo, né? Porque era esses pensamentos que me dominavam antes, que ninguém se importa contigo, porque a tua vida, porque a minha vida, eu sou a pessoa mais miserável, eu sofro porque eu sofro, ninguém sofre como eu. Então, eram esses pensamentos que dominavam a minha mente. E eu me achava a pobre coitada, coitadinha de mim, porque esses pensamentos me dominavam. E é isso que o diabo também trabalha em cima disso, para que você venha cada vez mais, né, ficar mergulhado nesses pensamentos. Então esses pensamentos me dominavam, mas depois, antes de acontecer isso, né, que eu disse, que o Senhor derramou alegria sobre mim, mas depois que o Espírito Santo derramou alegria sobre mim, eu entendi, eu não estou sozinha. Jesus disse, né, que não vos deixarei sós, eu não vos deixarei órfãos, pois enviarei o Consolador. E eu entendi que eu não estava sozinha, né, que Jesus estava comigo em todos os momentos, que o Espírito Santo estava comigo, só que eu tinha que buscar. Então, quando a gente deixa de buscar o Espírito Santo, a gente não busca nas coisas do alto, como que a Bíblia diz que a gente deve buscar as coisas lá do alto e não as que são daqui da terra, porque as coisas daqui da terra são passageiras. Então eu comecei a buscar a Deus, a louvar o Senhor, a dar graças a Deus por tudo. Aquela casinha, né, apertadinha, a gente morava num quartinho apertadinho e numa cozinha só, apertadinha, e tinha o banheiro só pra usar, né, junto com a minha avó. E então, antes que eu ficava só murmurando, não, comecei a agradecer. Senhor, Deus me deu aquela alegria, e eu comecei a agradecer por tudo. Senhor, obrigado por essa casinha que o Senhor nos deu, Pai. A gente podia estar pagando aluguel de repente, podia estar morando, né, na rua, quem sabe, né, não sei, né. Então comecei a agradecer. Senhor, obrigado por essa casinha, obrigado, Senhor, né, obrigado por tudo, obrigado pela minha irmã, né, em vez de também de ficar triste, né, pela situação da minha irmã. Senhor, obrigado, Senhor, pela minha irmã, obrigado por tudo que tu vais fazer ainda, Senhor, na minha família. E comecei a agradecer já pelo que Deus vai fazer, já pelos olhos da fé comecei a agradecer. Obrigado, Senhor, porque tu vai restaurar a minha família. Obrigado, Senhor, né, pelo sustento, pelo pão de cada dia, pelo ar que respiramos, pela saúde que o Senhor nos dá. Gente, só o fato de nós irmos no banheiro, né, e urinar já é motivo de grande alegria, né, quando a gente vai no banheiro, né, aliviar o intestino, né, já é motivo de grande alegria. Que depois, em 2015, a minha tia teve, também por causa de depressão, tava tomando remédio. Gente, eu nunca tomei remédio para depressão. Eu sempre clamei a Jesus, né? E eu fiquei uns 7 anos, mais ou menos, assim, lutando, assim, com essa depressão, né? Então, só depois que eu tive essa experiência, né, de que eu tinha deixado, né, de beber no manancial de águas vivas, né, pra estar bebendo as coisas desse mundo. E depois que eu parei de olhar a televisão e comecei a buscar no Senhor, a beber da fonte que vem lá do céu, a fonte que vem do céu, né, e só dele
Só Ele pode preencher o teu coração, te dar paz, te dar alegria, só Ele. Eu tive essa experiência. E então, o que eu tava falando, depois então disso, então, a partir do momento que eu entendi que a minha alegria vem de Deus, né? A minha alegria só Deus, né, pode dar. E então eu entendi que é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que buscar o Senhor, né, sempre. E então agradecer a Deus. E então, agora me lembrei. Em 2015, né, a minha tia tomou remédio. Ela tomava já remédio pra cabeça também, né? Porque isso é uma coisa que acompanha muitos da minha família por parte da minha mãe, né? A minha mãe toma remédio, a minha irmã toma remédio. O meu tio tem uns. Deixa eu ver, tem um que eu me lembro que toma remédio. Aí tem o filho dele que também toma remédio pra cabeça, né? Pra depressão, essas coisas, transtornos. E essa minha tia tava tomando um remédio que se chama lítio, que dizem que é pra dar alegria. E o médico tinha receitado um comprimido por dia. Só que não estava adiantando. Ela não estava sentindo alegria. Então ela começou a tomar 5 por dia. Eu acho que ela estava tomando tipo um de manhã, outro. Eu acho, né? Que ela chegou a tomar 5 por dia. Um de manhã, outro meio-dia, outro de tarde, outro de noite. Não sei, uns 4, 5 por dia ela estava tomando. Só que o que aconteceu? Ela se intoxicou desse remédio, né? E a gente não sabia que ela estava intoxicada desse remédio. A gente achava que estava dando uma isquemia nela, porque ela travou as pernas e não conseguiu ir no banheiro para urinar. E foi no dezembro de 2004. Não, foi em 2016 que ela baixou no hospital, né? Foi em dezembro de 2015 começou a dar esses sinais nela. E então, no final de janeiro de 2016, né, no ano passado, a gente levou no pronto-socorro. Ela já estava 3 dias já em coma, assim, ó, de olhos fechados, sem falar, sem ter reação, assim, né, de conversar com a gente, e sem comer, sem poder tomar água, e não estava saindo. Ela estava de fralda, mas não estava saindo nada, nem xixi, nada, não estava saindo nada. E ali no pronto-socorro, assim, eu orei, assim, por ela, né, chorei, né, e pedi pra Deus ter misericórdia dela, né. Senhor, tem misericórdia dela, Senhor, repreende o espírito de morte, restaura a saúde da tia, Senhor, eu não sei o que tá acontecendo, mas tu sabes. Cura ela, Senhor, faz com que ela saia desse hospital, Senhor, com vida, Senhor, e curada para a glória do teu nome, Senhor. E todos os dias a gente estava clamando ao Senhor, a igreja estava intercedendo, né, de várias denominações, orando. E então, mais tarde os médicos abriram a barriga dela, porque fizeram exames, e depois tiveram que abrir para ver de fato o que era, né. Os seus rins, né, já tinham parado. E por causa do quê? Por causa que o intestino dela tinha acontecido uma perfuração do intestino. E tudo por causa da intoxicação de remédio. E então, por causa disso, né, na cirurgia até ela perdeu a vida ali. Os médicos disseram que ela ficou sem respirar, sem o coração bater por uns 30 segundos, parece, mais ou menos. O coração dela não bateu. Mas a gente estava clamando e Deus fez ela
voltar à vida, né? Porque aprove é o Senhor. E os médicos desenganaram ela, né? Mas então nesse tempo que ela teve lá no hospital, né? Eu vi assim, meu Deus. E aí ela, claro, os médicos desenganaram e ela tava que nem uma pessoa morta assim, né? Que o corpo fica todo inchado, duro, branco, tudo inchado, tudo desde daqui assim, não sei dizer, mas até a ponta do pé ela tava tudo inchado. E os médicos desenganaram ela. E ela sabe o que é? Ela não podia se mexer pra nada. Não podia se coçar, não podia levantar a mão. Não podia nada, né? Então, a gente clamou ao Senhor e Deus pela sua misericórdia, né? Um enfermeiro que nem acreditava em Deus, né? Perguntou pra mim se eu acreditava em Coelhinho da Páscoa, se eu acreditava em Papai Noel. E eu disse que não. Mas eu creio no Deus Todo-Poderoso. E em nome de Jesus, ela vai sair daqui curada. E vai caminhar em nome de Jesus. E não vai precisar de enfermeiro lá na casa para ajudar ela. Ela não vai precisar de enfermeiro porque ele tinha oferecido o telefone dele, dizendo assim, essa aqui vai precisar de enfermeiro para assistir auxiliar lá em casa. Então vou dar meu número para vocês, ó, se vocês quiserem. E eu disse, mas em nome de Jesus, ela não vai precisar de enfermeiro. Deus vai curar ela. Então foi o que ele disse, né? Se eu acreditava em Coelhinho da Páscoa, Papai Noel. E eu pude ali então pronunciar minha fé em Deus, para a glória de Deus, né? E Deus operou, que ela começou a desinchar, né? Não foi no mesmo dia, mas Deus vai operando assim, né? No tempo dele. E aí ela começou a desinchar já na outra semana. E desinchou. Murchou tudinho, assim. Glória a Deus, louvado seja Deus. Porque Deus é um Deus que opera, né? Que vai além da medicina, né? Como tem aquela canção. Ele vai além da medicina. Então o Senhor Jesus vai além da medicina, né? E confunde os médicos, os enfermeiros, aquelas pessoas que não acreditam. E até depois ela teve que usar aquelas bolsinhas, né? Colostomia, acho que é que se chama, né? 2 bolsinhas, né? E aí a gente ajudava ela lá. Até assim, nisso tudo eu pude ver, né? Como a gente tem que dar graça a Deus quando a gente vai no banheiro, né? Pra, então, fazer as necessidades ali no banheiro. A gente deve agradecer a Deus por tudo, por tudo. Então, deixa esse testemunho para a glória de Deus. E o Senhor Jesus, Ele bate na porta do teu coração e te diz, filha, filho, não temas, eu estou contigo e eu te ajudo, eu te ajudo. Eu sou a solução, eu sou a saída. Há uma saída para todo problema. Jesus é a saída. Ele tem a chave da vitória que você precisa. E então eu clamava ao Senhor pelo batismo com o Espírito Santo, né? Mas um irmão não sabia que eu clamava por isso, lá no monte, lá uma vez. E ele disse, irmã, o Senhor manda te dizer que a chave daquilo que tu precisa está nas mãos de Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia, 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 Jesus, aleluia. E o que eu buscava era o Espírito Santo, porque eu sabia que era Ele que pode me dar força, pode me dar alegria. E então eu busquei ao Senhor Jesus, né? De todo o coração. E a palavra de Deus diz, buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Então eu busquei ao Senhor Jesus. Senhor Jesus, me batiza com o Espírito Santo. Gente, e é maravilhoso. Busque o Senhor. Busque, Jesus vai voltar. Os furacões que está acontecendo, né? O maior furacão de todos os tempos da história, né?
o furacão de Irma, né? Que aconteceu ontem, né? Eu tava vendo no YouTube. E que destruiu aquelas localidades que são praia, né? Que as pessoas vão lá pra se divertir. Gente, Deus, ele tá às portas pra voltar, né? Ele disse que haveria, né? Esses sinais, né? Antes, pra anunciar que ele vai voltar mesmo, né? Não é brincadeira. E as pessoas só querem se divertir. As pessoas só querem entretenimento desse mundo. As pessoas não querem tirar uma hora de joelho na presença de Deus. As pessoas não querem clamar a Jesus pelo Espírito Santo. E se oram um dia ou uma semana, já param. Ainda não recebi o batismo com o Espírito Santo. Já desistem de buscar. Gente, eu fiquei pedindo pelo batismo com o Espírito Santo desde que eu me casei com o Misael, né? Porque antes eu não acreditava no batismo com o Espírito Santo. Um pouquinho antes de casar eu comecei a pedir. E mais ou menos uns 5 anos, então, levou. Porque às vezes Deus pode ser bem mais rápido, né? Mas porque a gente às vezes, como diz esse versículo de Jeremias, 2 males cometeram o meu povo, a mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Isso quer dizer que muitas pessoas deixam de buscar a Jesus, buscar o Espírito Santo, né, para buscar satisfazer as suas vontades, né, a fazer coisas que entristecem o Espírito Santo, né, que é o sexo fora do casamento, é sexo entre namorado, é sexo, né, fora do casamento e também entre pessoas do mesmo sexo, né, que a gente chama de homossexualismo, né. E a palavra do Senhor é bem clara, né, que isso é abominável aos olhos de Deus. As pessoas procuram satisfazer, preencher, tentam buscar a alegria, preencher o vazio, né, com as coisas desse mundo, né, indo pra praia, e lá o Espírito Santo de Deus não tá lá, porque lá as pessoas estão mostrando o corpo, né, e sensualidade é pecado. O Espírito Santo se entristece com quem fica mostrando o corpo, né, pros outros. E eu tenho que mostrar o meu corpo pro meu marido. E então o Espírito Santo se entristece. O Espírito Santo não vai estar lá na praia. Então eu acredito até que a permissão de Deus, Deus permitiu esse furacão aí nesses lugares aí onde as pessoas vão lá pra ficar lá tomando banho de sol, tomando banho de praia lá, só de biquíni, né, e posam pras revistas, nesses lugares lá que teve esse furacão e destruiu tudo lá, né. Então o Espírito Santo se entristece, ele não vai estar lá. Busque ao Jesus, né, a chave da vitória está nas mãos de Jesus, como o Senhor falou pra mim. E gente, eu não sinto mais nenhuma vontade de ir na praia. Eu ia na praia assim, tipo, de noitezinha já, que as pessoas já se recolheram, né, e já tá mais friozinho, aí já estão usando ali, tapando, né. Mas olha, eu sinto que essas coisas aqui desse mundo não me preenchem nada. Nada pode me satisfazer quanto à presença de Deus, quanto à presença do Espírito Santo, quanto estar agradando ao Senhor. Então, às vezes eu me sinto angustiada, mas isso é porque o Espírito Santo, ele é como, ele nos deixa a paz quando a gente está agradando ao Senhor.
E se a gente às vezes entristece ele, seja com um pensamento, com os olhos, ou com palavras, ou com ações, ou se a gente deixa de fazer algo que ele quer que a gente faça, né, para a obra de Deus, para o reino de Deus, e a gente não faz, a gente sente angústia. Mas isso é como um sinal. O semáforo, né, vermelho, pra gente parar, né. Vamos dizer, aquele versículo lá em Colossenses capítulo 3, né, diz que a paz de Cristo seja o árbitro em vossos corações. E quando a gente não sente paz, né, mesmo depois de eu ter sido liberta, né, dessa depressão, se eu bobear, se eu parar de buscar o Espírito Santo, né, se eu entristecer ele, eu vou perder a paz. Eu acho que com todo mundo é assim. Todo mundo perde a paz, né? Quando a consciência pesa, a gente perde a paz. É porque a gente tá errado em alguma coisa. Então a gente precisa consertar a nossa vida, conserte, né? Largue o pecado, né? Hoje há tanto adultério, traições. Largue, né? Largue. Reconcilie-se com o cônjuge, né? Peça a direção de Deus, né? Se a pessoa que você está namorando, né, se é de Deus, né? Se é para os dois caminharem junto com Deus, servirem a Deus junto, né? Amém, glória a Deus. Mas se você ainda está namorando há tempo, né? Porque o casamento é um só. Mas eu não vou me deter nessas coisas, né? Porque o meu objetivo aqui era contar esse testemunho e essa experiência minha com Deus, de como o Senhor, né, operou em mim, como Ele me libertou da depressão, né? Sendo que esse mal atinge muitos da minha família e todos tomam remédio, né? Todos que foram atingidos, e eu não tomei um remédio sequer. Eu sempre clamei a Jesus. Então, manancial de águas vivas, manancial, fonte de vida. Então, o Senhor Jesus é manancial e fonte de vida. E onde eu quero beber, né, eu preciso beber todos os dias, né, que é uma canção que eu já escutei da Aline Barros, né, que fala sobre manancial, né. Então, busque nesse manancial, beba da fonte que é Jesus. Em nome de Jesus, eu deixo esse testemunho para a glória de Deus e que o Senhor te abençoe, né? O Senhor está batendo na porta do seu coração, Ele quer entrar, né? Assim como Ele entrou no meu coração e trouxe um banquete que saciou a minha alma. Assim o Senhor quer fazer contigo. Abre o seu coração para Jesus. Ele está batendo, Ele quer entrar e quer te alimentar. Ele quer saciar a tua fome que a tua alma tem, a sede que a tua alma tem. Então faça isso, porque o Senhor Jesus te ama e Ele tem muito para derramar sobre a tua vida, sobre mim. Ele tem muito ainda a derramar sobre mim, ainda preciso buscar mais. Porque às vezes a gente se acomoda depois que a gente recebe, às vezes a gente se acomoda e não busca tanto como a gente estava buscando antes. Então que o Senhor venha despertar, Senhor Jesus amado, a cada um a te buscar, Senhor. Eu te peço que o Senhor venha te revelar, Senhor, a cada um. Através, Pai, da Tua palavra, da Tua presença, do Teu Espírito Santo. Abrindo os ouvidos espirituais, Pai, a mente, o coração de cada um. E te revela também, Senhor, quando estiverem dormindo, através de sonhos. Através, Senhor, de visões e revelações, Pai, através do Teu Espírito Santo, Pai, revelando toda a verdade, revelando o que cada um, Pai, precisa fazer, Pai, ou deixar de fazer para Te agradar. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha derramar, Senhor, sobre esta pessoa, Pai, o Teu Espírito Santo, Pai, e que essa pessoa venha ter paciência e perseverança de buscar a Ti até Te encontrar, Senhor,
Em nome de Jesus, Pai, que nada venha atrapalhar, Senhor, esta vida, Pai, de te buscar. Que o Senhor vá na frente desta pessoa, Senhor, abrindo o caminho com os teus passos, Senhor, para que essa pessoa possa ter um encontro contigo, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, assim como eu tive, Senhor, ajuda a nós continuar te buscando, mesmo depois de alcançarmos o batismo com o Espírito Santo. Senhor, meu Deus, que a gente venha permanecer na tua presença, Pai, longe do pecado, Senhor, longe de tudo que não te agrada, Pai, e nos ajuda a correr para os teus braços, Pai, a fazer a tua vontade, Pai, nos ajuda, em nome de Jesus, para que venhamos, Pai, ter a paz de Cristo em nossos corações, a alegria do Espírito Santo e a presença do Espírito Santo em nossas vidas, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Se você crê, diga amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Até a próxima, né? Se Deus tocar no meu coração para trazer alguma coisa, amém. Né? Então, até a próxima, se assim for da vontade do Senhor. Se você quiser deixar seu pedido de oração, né? Fique à vontade, né? Se você quiser se inscrever nesse canal Águias de Cristo, né? Então, se inscreva, né, nesse canal Águias de Cristo e deixe então seu pedido nos comentários, pedido de oração, né, que eu quero poder estar, né, ajudando em oração, né, é o mínimo que eu posso fazer, amém? Você é especial, você é importante para Deus, né? Levante a cabeça, busque o Senhor, porque do alto vem o socorro, amém? Glórias a Deus.